Com o objetivo de treinar vendedores de uma maneira fácil e interessante, implementando passos de venda para transformar equipes em profissionais de alta performance, a CIP e o Rotary trouxeram ao Brasil um dos maiores especialistas em vendas do país, Raul Candeloro. O curso Alta Performance em Vendas teve mais de 400 participantes e foi beneficente em prol da Fundação Rotária. Confira entrevista exclusiva com o repórter Bruno Almeida. E nessa entrevista exclusiva para o programa CIRP em Ação, o Raul promete compartilhar um pouquinho do seu vasto repertório de como se tornar um vendedor mais apaixonado por aquilo que ele faz. E Raul, logo de cara eu já começo te perguntando, o vendedor, isso é natural da pessoa ou é possível desenvolver o ato da venda no ser humano? Eu acho que vendas é como um esporte, eu gosto de fazer essa comparação. Todo mundo pode jogar futebol? Sim. Algumas pessoas vão jogar naturalmente melhor? Sim, com certeza absoluta. Tem algumas pessoas que vão treinar a vida inteira e vão ser perna de pau a vida inteira. A pessoa não nasceu para isso. Vendas é a mesma coisa, a gente defende que a pessoa tem que ter alguns conhecimentos, algumas habilidades, que são 8 passos da venda, e algumas atitudes. A gente defende que são 10 as atitudes do vendedor campeão. Se a pessoa tiver isso, ela já está muito avançada, muito evoluída e tem todo o potencial de se desenvolver. Ela tem que naturalmente procurar sempre se desenvolver nisso. Algumas pessoas vão ter essa predisposição e é aí que isso realmente faz a diferença. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Em vendas você está atendendo outra pessoa, você tem que gostar deste relacionamento, você está servindo outra pessoa, você tem que entender o problema que eu estou ajudando você, meu cliente, a resolver. Todo cliente, quando vai comprar um produto ou um serviço, na verdade está tentando resolver um problema. E eu, como vendedor, tenho um produto ou serviço que ajuda você a resolver um problema. Então nós temos que chegar a um acordo. Tanto que a minha definição de vendas é ajudar alguém a resolver um problema com satisfação para o cliente e com lucro para a empresa que vendeu. Raul, e quando a gente para destacar as qualidades de um bom vendedor, existe um modelo já traçado, um passo a passo, ou aí vai diferenciar o vendedor arrojado na questão da venda? Tem alguns tipos de venda onde o vendedor arrojado faz muita diferença. Então, por exemplo, quando eu vou abrir um mercado novo, quando eu vou lançar um produto ou serviço novo, quando eu preciso convencer as pessoas, eu quero um vendedor ou uma vendedora que fale mais, que se apresente mais, que tenha essa iniciativa de ser mais arrojado mesmo. Tem outros lugares onde eu já tenho uma carteira de clientes, o que eu preciso fazer de verdade é cuidar desses clientes, fazer com que eles estejam satisfeitos, fazer com que eles comprem mais produtos e serviços, fazer com que eles prefiram continuar comigo e não ir para a concorrência, mesmo que o concorrente apresente um preço mais baixo. Então a gente, nessa hora, separa o que a gente chama de caçadores, então são vendedores arrojados, que eles vão procurar clientes novos, vão trazer, etc., mas às vezes não são muito bons de cuidar do cliente, eles fazem a venda e querem ir embora. E a gente tem os que são fazendeiros, então esses não são muito bons de procurar clientes, mas uma vez que o cliente já esteja na empresa, eles são ótimos para atendê-los, certo? Então, dependendo da situação, eu quero ter os meus dois vendedores. Em alguns momentos eu vou querer mais agressividade, certo? Mais arrojo, e aí então eu vou querer mais iniciativa, aí eu dou ênfase aos caçadores, e aí eles vão ser remunerados com premiação, comissionado, vai ter prêmio, certo? Lá. E para os fazendeiros eu vou tratar com que eles tenham estrutura, conhecimento, informática, por exemplo, suporte para eu saber o que o cliente já comprou, se já teve algum problema, para quando eu falar com ele eu estar preparado para atendê-lo melhor. Esses são os dois perfis, certo? E depende do empresário ou do líder comercial olhar e dizer qual que é a minha situação hoje. Eu quero cuidar mais desses clientes, ou eu quero atrair mais clientes. E aí você escolhe o vendedor adequado ou estimula dentro da tua equipe os comportamentos que você quer. E às vezes tão importante quanto atrair é manter os clientes dentro da empresa. É mais importante ainda. É mais importante porque é uma perda imensa você fazer todo um esforço para atrair um cliente e depois se esquecer dele, né? Tanto que a gente tem um ditado que muitas empresas atraem um cliente e depois ele vira freguês e aí não é mais dada atenção. É quase como se fosse descartado. Isso é uma pena, porque isso faz com que este cliente vá procurar novas opções e geralmente vai ser na concorrência, né? Então, e é muito comum quando a gente vai dar consultoria, pegar uma carteira de clientes de uma empresa ou de um vendedor e começar a ver muitos clientes inativos que faz muito tempo que não compram e não compram porque não foram contatados, simplesmente foram abandonados.
Então, uma das primeiras regras que a gente coloca quando vai entrar na consultoria é dizer todo cliente tem que ser contratado pelo menos uma vez por mês ou uma vez por 2 meses, depende do ciclo de compra. As empresas estão sentadas numa mina de ouro, que são esses clientes inativos, e não estão fazendo nada, e às vezes reclamando que o mercado está difícil, que a concorrência está muito agressiva, que está com guerra de preço no mercado, mas eles mesmos não olham nem para os clientes deles. Então, mais importante do que atrair é você manter. Perfeito. Bom, por o vendedor ser um potencial que pode ser aí desbravado, extrair muito mais coisas, muito se fala na capacitação hoje dos colaboradores dentro de uma empresa, né, Raul? Só que uma coisa que chama atenção é que alguns empresários ainda têm medo desse colaborador dele potencializado se tornar a concorrência dele no mercado. Isso é uma realidade? O medo é uma realidade, com certeza absoluta. Eu sinto isso na pele todos os dias, porque a minha vida é tentar convencer o empresário de que ele está perdendo uma grande oportunidade. E a gente tem números para provar. A STD, que é a Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento, tem um departamento que é exclusivo para treinamento de vendedores. Então eles fizeram um estudo, vai fazer uns 8, 9 anos atrás, que mostrava que para cada dólar investido em treinamento de vendedores, você em média tinha $5 de volta. Então, por aí você vai dizer, 500% de retorno é um excelente de um retorno. Então, só o treinamento neste vendedor, ele já se paga em 5 vezes. Se depois este vendedor sair, certo? Eu sempre digo, primeiro, você deveria ter criado um ambiente que fizesse com que esse vendedor quisesse ficar. O problema é que muitos empresários não entenderam isso ainda. Então, a empresa não é de verdade um bom lugar para trabalhar. Eles estão explorando muitas vezes, e é uma relação que, enquanto você for útil para mim, eu vou ter este relacionamento com você, e depois se amanhã você parar de vender, eu vou te demitir. Então cria uma relação meio esquisita. Das empresas que treinam, então 50% não treina, a outra metade treina. 25% delas só treina uma vez por ano. Eu digo, isso não é treinamento. Treinamento é uma coisa contínua, é semanal, é cada 15 dias, pelo menos mensal. Então não é uma vez por ano, isso não é um treinamento, isso é um evento, as pessoas fazem uma palestra motivacional, não é treinamento de verdade. Então estão sendo desperdiçadas oportunidades o tempo inteiro, porque você para ver, o vendedor não atende corretamente o cliente, não descobre exatamente o que o cliente precisa, não faz a oferta correta, por causa disso negocia preço, dá mais desconto do que deveria. Então, um caso típico, chegue para qualquer empresário e diga, vamos calcular no final do mês quanto todos os teus vendedores deram de desconto. Dá uma fábula de dinheiro. E eu digo para ele, se você investisse 10% disso para treinar a tua equipe e não valia a pena, aí o cara diz, não, porque eu vou estar capacitando o meu vendedor. Sim, é justamente essa ideia. O cara prefere dar 100 mil reais de desconto no ano do que investir 30 em treinamento. Tá errada a lógica, mas continua acontecendo. Então você vê que 75% das empresas no Brasil hoje ou não treinam ou treinam uma vez por ano. Não dá. 25% realmente está tentando fazer um trabalho melhor. Tem muito para melhorar aí. Raul, e para a gente encerrar então esse nosso bate-papo tão enriquecedor, você afirma que para pessoa atingir uma nova meta, é preciso primeiro rever e mudar uma atitude, adquirir um novo conhecimento e por fim desenvolver uma habilidade. Mas como é que funciona todo esse processo? Quando a gente vai falar de alta performance, é um assunto que é muito próximo, porque a minha vida está a fazer com que as pessoas melhorem a performance delas na área de vendas. E uma coisa que eu descobri é o seguinte, você precisa mudar um hábito. Geralmente as pessoas caem em rotinas e elas sempre estão nesse hábito. E quando a gente vai falar, vamos então melhorar a performance de uma pessoa, o que ela tem que dizer é, eu vou mudar um hábito. Mudar um hábito é, antes de mais nada, mudar a forma como eu penso. Então essa é a atitude. Antes de mais nada, eu tenho que mudar a minha atitude em relação a alguma coisa. Quando eu mudo a minha atitude, eu me abro para dizer, preciso aprender alguma coisa nova. O que é que está me faltando para eu desenvolver? E aí eu vou procurar esse conhecimento. E aí depois eu tenho que colocar em prática esse conhecimento. E aí eu tenho que começar a treinar, a melhorar, a ver quais são os resultados, a aprimorar. E o tempo inteiro, então, eu vou fazendo, melhorando, fazendo e melhorando. Mas tudo começa sempre com a mudança de atitude. Enquanto eu não mudar a minha forma de pensar, eu não vou procurar coisas novas, eu não vou experimentar coisas novas, eu vou continuar sempre repetindo a mesma rotina, por mais que ela não seja de alta performance. É uma rotina de baixa performance, de baixa produtividade, mas a pessoa continua nela. Então, antes de mais nada, muda aonde? Muda com a atitude. E para você mudar uma empresa, tem que mudar a atitude do empresário. Não adianta só a equipe mudar. O empresário também tem que mudar a sua atitude.
Raul, muito obrigado pela sua participação. E para você que está em casa, que não conseguiu acompanhar a entrevista inteira, o conteúdo na íntegra da entrevista com o Raul está no nosso site e tudo que rolou na palestra você acompanha também no nosso Facebook, Acerp Rio Preto.